Boa tarde, amigos. Eu quero estar falando com os meus irmãos e amigos um assunto que, para quem me conhece, provavelmente eu diria assim, ao saber que eu iria começar a postar vídeo. Esse será com certeza o primeiro vídeo que o Enoque vai fazer. Então, não foi. Já estou aí há quase 40 vídeos, eu não parei ainda para contar. Mas creio que no meio desse trabalho que estamos fazendo da história da Bíblia, é oportuno eu fazer uma pausa para este estudo a respeito de lei e graça, com a finalidade de nós falarmos sobre dízimo. Um assunto que parece ter se tornado pacífico para muita gente, mas de pacífico não tem nada. Pelo contrário, vê-se muita ignorância, por um lado ignorância e por outro malícia, distorção, fraude, para poder justificar. Seja pelo pastor que ensina isso errado, malignamente, e o pastor que ensina é maligno. Falo sem medo de errar, sem tremer o rosto. E o crente que por conveniência é maligno também. E se fala por ignorância é culpado, porque ninguém deixa de ser culpado por ser ignorante. Então nós temos a lei. A primeira aliança de Deus com o seu povo, a lei que é dividida em dois aspectos, a lei espiritual. A palavra aspecto não tome aí exatamente como a palavra mais apropriada. Talvez seja, não sei, isso não importa aqui. E a lei cerimonial. Sei que há aqueles que bradam, não existe, a lei não tem divisão, a lei é uma só. Então tá bom. Esse geralmente é aqueles que gostam de defender a guarda do sábado, o dízimo e essas coisas todas, que sustenta a existência de sua crença, de sua religião, né? Da empreitada empresarial da qual ele sobrevive. Então nós temos na lei, Deus, a lei, o vínculo entre ele e a igreja. Na história, na sequência, nós temos Jesus, Yeshua, o cumpridor da lei de Deus, representando todos os eleitos de Deus, de todas as eras, né? Representando todos os eleitos de Deus. Quando o anjo apareceu a Maria, ele falou para Maria, olha, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o mundo, né? Sem claro, não diz que é, porque não é. Ele salvará o seu povo. E nós sabemos que seu povo ali não é Israel, Israel a nação, né? É o seu povo, os eleitos, os escolhidos de Deus, que começa em Israel, mas vai abarcar todos os eleitos no mundo. Então, ele salvará o seu povo. Não diz que aqueles que se tornarem seu povo, não diz os que farão parte do seu povo, os que serão acrescidos ao seu povo, não. O seu povo, o povo de Deus, já existe desde a fundação do mundo. Na sequência, nós temos aqui os apóstolos. Quem são esses? Emissários de Deus, é esse um dos significados da palavra apóstolo, capacitados para explicar aos homens espirituais, 1 Coríntios 2, 11 e 15. Eu não vou ler esse texto que já está bem batido, bem explicado, lido em vários vídeos, mostrando, explicando que as coisas espirituais não se compreende racionalmente. Eu costumo dizer assim, nas coisas de Deus não se acredita. A gente acredita na NASA, né? A gente acredita em Einstein. As coisas espirituais a gente crê. Assim também não se entende, se discerne, né?
homens espirituais, toda a revelação do eterno plano de Deus. Morto o último apóstolo, nos é deixado as Escrituras e o Espírito Santo, que com as Escrituras sagradas nos conduz, nos ensinando todas as coisas do reino. João 14, 16 a 18. Também não precisa ler, que é um texto para lá de conhecido, né? Não vos deixarei só, enviarei um consolador que ficará convosco até que eu volte. Não vos deixarei órfãos, né? Então, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 7. No Romanos capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo do Messias, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, uma referência ao tempo da lei, né? Quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora que temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Muito bem. Lido este texto, coloco minha Bíbliazinha aqui de lado e continuo. Esses parâmetros inquestionáveis estabelecidos pelo próprio Eterno, esses são parâmetros inquestionáveis estabelecidos pelo próprio Eterno. É maligno qualquer ensino revelado por espírito ou homem que não seja amparado nas Escrituras sagradas. Todas as doutrinas que surgiram e se firmaram advinda de visitação de entidades espirituais, apresentando-se como enviadas de Deus, ou sendo o próprio, né? Formulando um corpus de doutrinas contrário às Escrituras sagradas, ou com o propósito de acrescentar pensamentos às mesmas, bem como todo o ensino que não se acomoda aos ditames das palavras dos apóstolos, quanto ao que foi abolido do antigo pacto, né? Toda palavra, todo ensino que não se acomoda aos ensinos, aos decretos das palavras dos apóstolos, quanto ao que foi abolido do antigo pacto, a lei de Moisés, assim como o que continua vigorando na nova aliança, deve ser rejeitado como tentativa de interferência do maligno. Esses são pontos pacíficos na maioria dos santos, líderes do corpo do Mashiach, desde a igreja primitiva. O perfeito e completo entendimento do que permanece em vigor para os servos de Jesus nos dias atuais deve ser encarado como matéria de acurado escrutínio com amplo respaldo em todo o Novo Testamento.
Presta bem atenção nisso. Qualquer assunto específico deve ser exposto ao corpo, à igreja do Mashiach, Yeshua, com base em passagens que confirme a doutrina examinada em questão, respaldada na nova aliança, pelas Escrituras, ratificada pelo Espírito Santo, com provas cabais e reconhecida pela maioria dos homens cheios do Espírito Santo. Aí o texto que eu escolhi aqui, como exemplo, é aquele texto de Atos 8, quando Filipe é levado pelo Espírito a uma rua e está um eunuco, né? Embaixador de Candace, rainha da Etiópia, e ele está lendo Isaías. Os irmãos conhecem bem o texto. E Filipe vai ouvir, ele está lendo Isaías 53, e Filipe pergunta: entendes o que lês? Né? Entendes o que lês? E ele fala: como eu vou entender se não tiver quem me explique? E Filipe, então, começa a falar com ele. Ao que tudo indica, o carro é parado. E ele fala: sobe para cá, vem ler comigo. E Filipe começa a explicar para ele o que está dizendo aquele texto, de quem está dizendo. Né? É um texto bem significativo. Então, quem está ali para atuar? Um homem cheio do Espírito de Deus, não é qualquer pessoa. Não foi levado um escriba lá, um fariseu, um daqueles que estava lá na curriola do crucificam, não. Foi um homem cheio do Espírito de Deus. Os apóstolos, com o ensino dos que se identificam como membros do corpo do Messias, a comunidade dos salvos. Uma prática única no Novo Testamento, como, por exemplo, a unção com óleo, não encontra base segura para ser aceita como doutrina a ser posta em prática na comunidade dos santos, aquilo que nós costumeiramente chamamos de igreja. É consenso desde dos apóstolos, desde os chamados pais apostólicos, que uma única passagem bíblica, um único evento nas Escrituras, não é base suficiente para se construir uma doutrina a ser praticada em toda a igreja do Senhor Jesus, em toda a comunidade, né? A palavra igreja vem mais do grego, essa palavra não se encontra no hebraico. No hebraico é comunidade, o povo escolhido, é um equivalente ao Knesset de Israel, né? Aquele grupo que forma um núcleo maior que se acerca, dos quais Jesus se acerca para comandar o seu reino. Então, que isso fique bem claro. Você vê Pedro ensinando a unção com óleo? Você não vai encontrar uma passagem nas duas epístolas de Pedro, nem em Atos dos Apóstolos. Você vê Paulo ensinando a unção com óleo? Você não vai encontrar uma passagem nas epístolas de Paulo ensinando a unção com óleo. Em Atos dos Apóstolos existe um número substancial de passagens falando que os apóstolos pegaram crentes enfermos e ungiram a cabeça deles e eles foram curados? Não. Pode acontecer um outro caso ali, que eu não me lembre, mas não é base para se formar doutrina. Não é base para se formar doutrina. Mas então, Enoque, por que Tiago diz: chamem os presbíteros
e unge com óleo e o pecado lhe será perdoado e a enfermidade lhe será curada. Aí nós teríamos que passar para um estudo teológico bíblico, de teologia bíblica, não de teologia sistemática. Nós teríamos que analisar, fazer um estudo no aspecto da era apostólica, um estudo entre os apóstolos e, em particular, em Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, e que, por sinal, foi declarado apóstolo, mas não fazia parte dos discípulos de Jesus, era um radical da lei, por isso ele entra em conflito teológico com Paulo, ele exercia uma influência da lei tão grande que levou Pedro e até Barnabé a se comportarem como dissimuladores. E Paulo deu aquela esculhambação em Pedro, chamou a atenção de Barnabé, repreendeu todo mundo em público. E Tiago, então, se recolheu à sua região para levar adiante o seu ministério apostólico lá, afastando-se para não entrar em conflito com os outros apóstolos. E algumas questões a gente observa que no ensino de Tiago não combina com os ensinos do Novo Testamento. Mas isso não é assunto para nós falarmos aqui. Mas que fique bem claro que a prática de unção com óleo no evangelicalismo brasileiro ganha sua força através do movimento pentecostalista. Você não vai encontrar práticas de unção com óleo no que ainda resta de igreja batista mesmo. A igreja presbiteriana, não, você não vai. Na igreja metodista, que não se lançou ainda no movimento avivacionista ou pentecostalista. Então, se tem divisão, tem problemas. Porque a igreja do Senhor Jesus é regida por um Espírito, uma só fé, um só batismo, é um só corpo. Não pode haver divisão. Mas vamos adiante. Não pode ser posta em prática na igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que fazem isso, fazem por sua conta. E aí levam a denominação inteira, aceita isso, ou as denominações. Mas estes pontos não encontram respaldo na revelação do Espírito Santo, que é o que, junto com as Escrituras, o árbitro supremo da Igreja de Deus. João 14, 16 a 18. A ratificar toda a doutrina na nova aliança. Então, o que acontece, gente? Eu estou fazendo esse vídeo para abordar, já disse, a questão do dízimo, do que eu vou falar pouco. Mas primeiro eu preciso colocar questões por base que ajuda não só na questão de dízimo, mas em diversos outros aspectos. Porque toda essa súcia de malfeitores que estão aí, um número incalculável de religiões chamadas igrejas evangélicas, nas quais você não encontra uma que você possa me apresentar, cujo propósito principal é levar adiante os objetivos do reino dos céus. O que nós temos aí? Denominações que fundam a congregação para virar igreja, com um único objetivo:
acumular dizimistas. Aí daqui a pouco o pastor que andava com o Corsazinho, sei lá que ano, já está com um casarão, já está de Honda Civic 2023. Isso tudo o quê? Fruto de cooperação, de contribuição, de pessoas de pouco entendimento, obrigadas a dar essa contribuição, obrigadas por ensinamentos ameaçadores, para sustentar, alimentar uma obra cuja finalidade está em si mesma. Você olha no bairro que você mora, quantas denominações você conhece? Quantos crentes você vê na rua evangelizando dia de semana, fim de semana? Quantos? Então nós precisamos entender que tem muita coisa errada aí e que muita gente prefere usar os subterfúgios tipo, irmão, não adianta porque a gente vai acabar causando escândalo, entrega na mão do Senhor, cada um dará conta de si a Deus. Sim, cada um dará conta de si a Deus, mas onde está escrito que eu devo me calar diante da impiedade em nome do legítimo e santo evangelho? Aonde? Onde é ensinado isso? Aonde é ensinado que eu devo me omitir quando eu vejo o pecado sendo pregado como doutrina? Aonde está escrito que eu devo me calar diante da adulteração da palavra de Deus? Vamos lá, vamos adiante. Eu, a qualquer momento, interrompo esse vídeo, porque eu quero falar com calma, então vou fazer 2 ou 3 vídeos no mínimo. Pois bem, então nós temos essa situação. A doutrina do dízimo, essa doutrina maligna, eu vou repetir para que não pense que eu estou falando no calor da emoção. Não a doutrina nas Escrituras, não a doutrina de Deuteronômio, não a doutrina de Malaquias, não é desse dízimo que eu estou falando. Eu estou falando dessa orgia financeira que está aí. Maligna, com fins malignos. O Neustan dos últimos dias. E você sabe de onde vem a palavra Neustan, né? Se não sabe, não vou dizer, é trabalhinho de casa, tá? É trabalhinho de casa. Vai ver e veja a comparação, né? Vai te acrescentar alguma coisa. Então nós temos essa coisa que é suscitada primeiro pela soberba. Não, o sábado não foi abolido. E aí funda a Igreja Sabatista. Em cima de uma mulher que se auto-intitulou a profetisa dos últimos dias e que recebeu as revelações que Jesus, por falta de cuidado com o seu ministério, provavelmente diriam os apóstolos, por relaxamento, não falaram, não ensinaram. O quê? Que a guarda do sábado não foi abolida. Então nós vamos estar vendo. Primeiro que essa gente saiu da igreja por pseudo-revelações, como nós lemos aqui, dizendo ter sido iluminada, que recebeu um novo entendimento, que teve uma visão durante a madrugada, tipo um sonho, e o sacrifício eterno não foi consumado na cruz, mas ele foi consumado nos céus, e que, portanto, o que está estabelecido aqui na terra, nem tudo foi revogado. No final da conta, acaba chamando Jesus de mentiroso, acabam chamando o apóstolo Paulo, isso aí eu falo com conhecimento de causa. Adventistas chamaram o apóstolo Paulo de herege para mim.
Chamaram de herege para mim. Foi um herege. Essa epístola aos Gálatas é uma heresia do diabo. Essa palavra de Colossenses não tem fundamento nenhum. A epístola aos Romanos, metade do que é dito aí é heresia. Foi dito para mim. Aí fica a gente tirando para mim, não, os adventistas, meu Deus, são conhecedores profundos da palavra de Deus. Falou a voz do analfabetismo bíblico. De quem não se posta a se colocar diante do Senhor, a orar, a invocar o Espírito Santo e ler as Escrituras, que, como eu já disse, sua camisa. É gente que gostaria muito que ainda continuasse, ou continuam, vivendo de caixinha de promessa. Deixa eu ver a palavra de Deus para hoje aqui. Ih, saiu 3, e agora? Unide salame. Ah, tá aqui. É gente assim, que vive de caixinha de promessa, lendo o versículo bíblico de manhã. Um dia ainda vou falar do grande dano que foi causado às Escrituras, a divisão em capítulos e versículos. O que já tem sido ressaltado, né, que tem capítulo de Isaías, por exemplo, que não termina onde está findado nas Escrituras. Entra 2 ou 3 versículos do capítulo seguinte, mas que pertence ao capítulo anterior. Mas o que acontece é isso. Aí cria-se, por causa da soberba de um grupo ou de um líder, uma doutrina calcada nos ensinamentos deles, e aí eu vou falar do adventista como do testemunha de Jeová, que pega as Escrituras como se fosse uma massa e molda ela. Ah, tá aqui, aqui ó, eu escrevi aqui e vai concordar com o que eu escrevi. Não é ele que tem que se enquadrar na palavra, é a palavra que tem que se enquadrar na doutrina deles. E lá na frente, não tão na frente assim, nós vamos chegar lá, pode deixar. No estudo da história da Bíblia, estamos caminhando para a etapa final. Nós vamos pegar Bíblias aqui em português e vamos mostrar aqui, ó, do jeitinho meio capenga, que é esse celular filmando, que eu não sei como fazer para expor texto na própria tela, enfim, mas dá para fazer. Dá para fazer. Então o cara inventa que quem não guarda o sábado não é salvo. E a graça? E a graça? Mas vai procurar as origens da doutrina deles. Vai procurar o que eles pensavam, o que eles diziam a respeito de Jesus. Quem não se lembra? Quem tem mais de 60 anos como eu que não se lembra? Não foi visitado por testemunha de Jeová, falando que Jesus era a encarnação do arcanjo Miguel. E os adventistas concordavam com essa doutrina. Hoje todo mundo fica quietinho, faz de conta. Não, faz de conta que nós nunca falamos isso. Colossenses capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2. Filipenses, Colossenses. É que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, muito problemático. A gente se acomodou, a igreja em geral se acomodou com o que foi dito há 1000 anos atrás, há 800 anos atrás, há 1300 anos atrás. E ficou estabelecido que Deus é um só que se manifesta em 3 pessoas. Ué? Então tem 3 seres em Deus? Não, o ser é um só. Aí, em certo momento, eles perceberam que a palavra ser trazia complicações.
Aí, ao invés de falar em ser, começaram a falar em essência. eu sinto até vontade de rir. Você quase não vê mais a palavra ser, essência. Essência lembra o quê? Você abre um vidro de perfume, aquele aroma se espraia no ar, aquilo fica aquela essência, dá ideia de energia. Mas a questão é, o que é uma pessoa? Uma pessoa não é um ser? Um ser não é uma pessoa? Deus não é uma energia. Ele, quando vai criar o homem, ele diz, eu farei a minha imagem e semelhança, na primeira pessoa do plural, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma vez a filha de um pastor, na escola dominical, falou que Deus era uma energia que ocupava todo o universo. Eu falei, oi, isso aí é panteísmo. Deus é um ser. Ele é ser. Ele é pessoa. Não igual o homem é pessoa, mas ele é um ser, ele é pessoa. Mas vamos adiante, que senão a gente vai começar a mudar nosso estudo aqui. Colossenses, capítulo 2, do verso 8 ao 14. Depois nós voltamos a Romanos, porque tem uma questão em Romanos que nós vamos abordar, porque durante um bom tempo desse estudo, ou por alguns vídeos, nós estaremos falando de Deus e lei e Jesus. E como Jesus, o Deus que se fez carne, portanto, ele é Deus, e os apóstolos afirmam, Deus comprou o seu povo com seu sangue. Eles dizem que Deus tem sangue. Ora, se Jesus é outro que não Deus, seja outra pessoa, seja outro, ele é outro ser. Mas, irmão Enoque, temos aí, deixa essa questão para se algum dia a gente for falar sobre Trindade e ver a que consenso chegamos, então falaremos sobre isso. Colossenses 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, ou segundo o Messias. Porque nele, no Messias, a coisa começa a pegar aqui o bicho já começa a pegar aqui. Já começa a coisa... Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade, da divindade. Ou seja, o Deus que se assenta no trono estava todão ali nele. E isso já deu ensaios teológicos, debates de meses, de anos. Se o Deus não está no trono, está na terra, portanto, ele está aqui governando, comandando toda a criação. Porque se não está comandando toda a criação, quem está? E tem livros, eu tenho livros aqui no armário, ensaios sobre a encarnação e etc. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita pela mão dos homens, não feita pelo despojo do corpo, do pecado, da carne, pela circuncisão do Messias, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha, gente, um texto mais claro do que esse aqui, nem desenhando. Ainda mais eu que não sou desenhista, nem desenhando. Este texto é mais do que uma pedra no sapato de muitas doutrinas existentes hoje em dia. Na verdade, é uma grande ferida no calcanhar. Este texto, se examinado com atencioso cuidado, separado ou comparado com outras passagens, causa muito constrangimento até entre evangélicos que sustentam a doutrina católica romana da Trindade, por exemplo. Eu acabei de citar. Se, por exemplo, comparado com a passagem de Atos capítulo 20 e 28, eu acabei de citar, Almeida Corrigida Fiel, Paulo falando a liderança de Éfeso, ele fala, olha, tomem cuidado da igreja de Deus, do rebanho que foi colocado sob vossa responsabilidade, porque é a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Com o sangue dele. Deus. Paulo disse que Deus tem sangue. E tem. Ou então Colossenses não faz nenhum sentido, rasga Colossenses dali. Depois de ressurreto, Jesus, Yeshua, apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. E aí, mais tarde, dias depois, ele torna a aparecer e Tomé está presente, ele cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. Quando ele vai se aproximando de Tomé, ele falou assim, vem aqui, Tomé, e toca nas minhas mãos, vê as minhas feridas, segura em mim e vê, um espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. Bom, se tinha carne e osso, tinha um sangue ali, não interessa que tipo de sangue, isso não me vem agora no caso, um sangue glorificado, porque a palavra da volta do Senhor Jesus diz que nós seremos transformados, nós não deixaremos de ser humanos, nós seremos humanos na plena excelência da palavra e do conceito. Também essa palavra encontra da mesma forma na Bíblia a Nova Almeida Atualizada de Estudo. Em todas as traduções, este texto afirma que Yeshua é o próprio Deus que se fez carne e, morrendo na cruz, nos resgatou com seu próprio sangue. A tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová coloca a passagem com a seguinte construção, abre aspas, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio, entre parênteses, filho. Ora, se o versículo não traz Deus, nem filho, porque o que está entre parênteses foi acrescentado pela erudição da torre de vigia. Não está mencionado o manuscrito que tem, ao invés de Deus, filho. A palavra encontra-se Deus, ou então não encontra nada. Termina em seu próprio. Ora, se o versículo não traz Deus, tem filho, razão pela qual é grifada entre colchetes, por que não usou outro manuscrito?
porque não tem outro manuscrito. Ainda porque não traduz com o seu próprio sangue, já que traz o adjetivo que faz referência ao sujeito da oração. Interpretação como muleta. Uma interpretação me desculpe, meus amigos testemunhas de Jeová, mas aqui fizeram papel de estúpidos. De gente que tentou fazer uma arrumação e nem uma arrumação conseguiu fazer. O pensamento do corpo governante é assim exposto nessa passagem da tradução Novo Mundo. Por que eu estou usando a tradução Novo Mundo? Porque eu estou comparando ela com todas as Bíblias. Afinal de contas, não há mais que se tratar a Bíblia do Testemunho de Jeová como se fosse um pasquim. Não. Eu não concordo com isso. Ela é uma Bíblia como qualquer outra Bíblia. E aqui eu ganhei de presente, por sinal, já falei aqui, uma encadernação de fazer inveja. Quem dera que a Sociedade Bíblica do Brasil fizesse uma encadernação daquela ali, aquela capa, aquela folha. Poxa, que coisa bonita. No quesito encadernação, a Torre de Vigia está de parabéns. Muito bem. Voltemos ao livro aos Romanos, e aí eu vou encerrar esse vídeo para que ele não fique muito longo, porque nós vamos fazer um trabalho continuado. Romanos 7, de 1 a 6, né? Romanos 7, de 1 a 6. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Coríntios, Romanos 9, Romanos 7. Romanos 7. Nós lemos aqui que no versículo, nós temos aqui uma passagem que eu vou, nas minhas próprias palavras, colocar para os irmãos. Não sabeis, pois, irmãos, fala os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher, quem é a mulher? Paulo está usando metáforas aqui, usando a esfera humana para simbolizar a relação de Deus com a sua igreja, com o seu povo. O Israel no Antigo Testamento e a igreja por excelência na Nova Aliança. Porque a mulher está sujeita ao marido. Quem é o marido? Deus. Isso eu não preciso explanar, que está lá os profetas no Antigo Testamento, aonde Deus se apresenta, eu sou o teu marido, ó Israel, e depois chama ela de adúltera, chama ela de promíscua, violadora da lei, prostituta que procura amantes. Sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Então, a lei é o vínculo, Para que haja a possibilidade dessa mulher pertencer a outro marido, é necessário que haja a morte do marido e também a mudança da lei. A mudança da lei não está explícito no texto, está implícito, e nós vamos estar vendo isso. Ela é ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Verso 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, verso 4. Também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo do Mashiach. Pelo corpo do Mashiach, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para a vida. Vocês estão mortos para a lei, para que sejais pelo corpo, estás morto pela lei, pelo corpo do Mashiach,
para que sejais de outro. Opa! O que houve aí, Paulo? Truncou aqui o negócio aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Mashiach, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Opa! Mas quem ressuscitou dentre os mortos? Foi o Mashiach. Então, no próximo vídeo nós estaremos retornando aqui em Romanos 4 e dando sequência ao nosso trabalho. Até já.